Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no tema de hoje a gente vai fazer o segundo vídeo da série de 7 vídeos com o dicionário anti-Bolsonaro. A gente fez o primeiro vídeo dessa série, falando sobre o patriotismo do Paraguai, e agora vamos falar sobre o fascismo e o anticomunismo. Mas antes gostaria de dar um recadinho aqui, apesar de uns problemas sérios que eu estou passando aqui na minha vida pessoal, tem uma notícia muito boa, que o último vídeo que a gente fez, exatamente, ou melhor, o penúltimo, o antepenúltimo, na verdade, porque teve um vídeo também no meio, que foi justamente o primeiro dessa série, falando sobre o patriotismo do Paraguai, é o vídeo mais bem colocado até agora na história do canal. A gente está desde o início de janeiro, são 81 vídeos, e esse foi o melhor vídeo do canal até agora. Já atingiu, ontem à noite tinha 2.390 visualizações, então a gente está muito feliz com isso aqui. E mais 100 inscritos aí em 2 dias, também é uma notícia muito bacana, fico feliz com isso. Obrigado a todos vocês aí que estão estimulando a gente aqui a continuar com esse trabalho, estão apoiando a gente, curtindo os vídeos, compartilhando e, enfim, ajudando a gente a aumentar aqui o nível de reflexão, desse nosso Brasil aí, que está muito problemático nos últimos anos. Então a gente aqui com esse objetivo de mesclar literatura, filosofia, política, um pouco de ciência também, arte, fazendo toda uma mescla, conectando com o mundo dos livros para poder ajudar a gente aqui a refletir esses temas todos. E nesse momento, fazendo esse dicionário anti-Bolsonaro para poder ajudar também na reflexão para a próxima eleição. Então, dito isso, vamos voltar ao tema aqui. O tema de hoje vai ser o tema do fascismo e do anticomunismo. Então eu fiz uma sequência aqui também. Sim, antes, ainda vale mais um detalhe aqui. Como tem bastante gente nova, mais de 100 inscritos aqui em 2 dias, vale dizer para vocês que os dias de vídeos aqui do canal são segundas e quintas-feiras pela manhã. Então entra ali entre 10 e 11 horas da manhã, a gente está colocando aqui sempre vídeo nas segundas e nas quintas-feiras. Eu estou tentando aumentar esse ritmo de produção, mas por conta desses problemas aí que eu falei, quer dizer, tá difícil ainda de chegar nesse nível, mas eu estou tentando. Vamos ver se a gente consegue até lá, Para os amigos novos aqui do canal também, eu estou fazendo doutorado na UERJ, então isso também aqui é um foco de diálogo também, a minha produção do doutorado com os vídeos do canal, mas ao mesmo tempo também tem essa questão dos prazos e tal, então tudo isso eu estou pensando aqui em todos esses pormenores para além dos problemas, Mas enfim, o que eu tenho mantido sistematicamente aqui são vídeos segundas e quintas pela manhã, E isso é certo. Os outros vídeos são eventuais, pode acontecer e eu posso aumentar essa produção até de maneira definitiva. Vamos ver, Então, voltando ao tema inicial, o tema do canal de hoje, que é o fascismo e o anticomunismo como características do bolsonarismo e do governo Bolsonaro e que precisam ser refletidas por todos que estão aí pensando a eleição e esse movimento político e antipolítico que a gente está vivendo no Brasil, Na hora de pesquisar para o canal, eu até coloquei no Facebook lá a lista dos próximos vídeos e tal, e aí eu escrevi que o vídeo seria fascismo, protofascismo e anticomunismo, Só que eu fui fazer uma pesquisa e esse prefixo proto, ele na verdade tem ligação muito mais com uma ideia de algo que é anterior do que propriamente com algo que seja da ordem de uma certa farsa, que era mais ou menos o que eu estava pensando. E aí eu fui pesquisar prefixos que fossem possíveis para poder designar essa ideia que eu quero aqui. E aí, vamos lá, eu pensei no prefixo neo, porque também algumas pessoas dizem que o bolsonarismo é um neofascismo. Também não acho que seja o caso, e vou explicar por quê. E eu acho que fica melhor se a gente considerá-los ou pseudofascistas ou partifascistas, porque esse prefixo parte tem justamente a ideia, um parte com i no final, tem a ideia justamente de participação, quer dizer, participar e ao mesmo tempo de parte, quer dizer, eles são fascistas só em parte, e eu vou também explicar o porquê no vídeo de hoje,
E aí a gente entra, quer dizer, eles não são fascistas de estrito senso, né? Então, para explicar essa questão, a gente tem que primeiro definir o que é fascismo, né? Para depois fazer, eu separei também aqui, eu dividi, né, em 3 blocos rápidos aqui o vídeo de hoje, falando um pouco sobre fascismo e nazismo, né? Depois falando um pouco sobre a ideia do fantasma, porque é isso, né, o fantasma do comunismo, né? O anticomunismo é justamente isso, é ficar, né, impregnando o debate público com uma certa mentira de que existe um fantasma do comunismo que quer dominar o mundo e né? E finalizar justamente falando sobre esse mecanismo, né? Sobre as diferenças entre comunismo e capitalismo, que eu já falei também num vídeo anterior do canal, em mais de um, né? Eu vou deixar o link aqui para vocês também, e que vamos retomar alguns pontos aqui, tá bom? Então, assim, fui buscar uma definição, né? Vamos ver o tempo aqui. Fui buscar uma definição do fascismo, né? Achei 2 aqui que são interessantes para a gente começar a refletir, tá? Então, diz assim, né? As 2. É um movimento político e filosófico ou um regime, como o estabelecido por Benito Mussolini na Itália em 1922, portanto há 100 anos, né? Que faz prevalecer os conceitos de nação e raça sobre os valores individuais e que é representado por um governo autocrático centralizado na figura de um ditador. Essa é a primeira definição. E a segunda é mais ou menos a mesma, só que com um detalhe, que ele acrescenta que é um movimento oposto ao liberalismo, tá? E aí a gente vai fazer a reflexão aqui para depois no final voltar essa definição e ver que tem um problema, tem alguns problemas nela aqui, tá bom? Uma das formas interessantes da gente refletir essa questão é através da Hannah Arendt, né? A Hannah Arendt, como vocês sabem, é uma filósofa judia, né, de origem alemã, e ela foi morar nos Estados Unidos, e aí aconteceu a prisão do Adolf Eichmann, o último nazista capturado em Buenos Aires, né, numa província ali da Argentina. Ele foi levado para Jerusalém para ser julgado, foi julgado, condenado à morte, enforcado e tal. E ela foi ela foi cobrir o evento para a revista New Yorker, tem até um filme muito bom, né, da Margaret von Trotta, sobre esse evento e sobre a produção desse livro aqui. E a Hannah Arendt, ela não fez só uma averiguação estrito senso do julgamento, né? Quer dizer, uma descrição muito pobre, aquela descrição muito denotativa, né? A defesa fez isso, falou isso, a acusação falou aquilo e tal, não. Ela foi como filósofa, né? Então ela foi lá para poder refletir vários detalhes do julgamento, várias questões estão envolvidas ali, e ela começou a perceber uma série de detalhes. Nesse livro, e aí ela chega no conceito de banalidade do mal, né? A gente vai chegar lá nessa descriçãozinha rápida aqui. O fato é que durante o livro ela vai definindo alguns elementos importantes do que é o nazismo e do que é o fascismo e também do que foram aqueles crimes cometidos pelo Eichmann e pelos fascistas e nazifascistas, né? Então, eu separei aqui 4 trechos rapidinhos, né? Então, na página 291, ela fala sobre a questão do crime do conceito de crime contra a humanidade, né? E aí ela diz: foi quando o regime nazista declarou que o povo alemão não só não estava disposto a ter judeus na Alemanha, mas desejava fazer todo o povo judeu desaparecer da face da terra, que passou a existir um novo crime, o crime contra a humanidade, no sentido de crime contra o status humano ou contra a própria natureza da humanidade. Aí a expulsão e o genocídio, embora sejam ambos crimes internacionais, devem ser distinguidos. O primeiro, né, a expulsão, é crime contra as nações irmãs, enquanto o último, o genocídio, é um ataque à diversidade humana enquanto tal, isto é, a uma característica do status humano, sem a qual a simples palavra humanidade perde o sentido. Então, um ataque à diversidade no nível, né, de grupo, né, no nível individual, por exemplo, é um crime, né, um crime muitas vezes passional ali e tal. No âmbito dos grupos humanos é um genocídio, né? Então isso caracteriza o nazifascismo, né, que é o limite extremo do fascismo, né? Uma outra definição que ela dá também aqui, dessa vez na página 299, tá? É interessante também porque ela vai falar
sobre a questão dos normais, né? Da questão na página 299. Porque ela diz, o problema com Eichmann era exatamente que muitos eram como ele, né? E não eram nem sádicos e tal, mas eram e ainda são terrível e assustadoramente normais. Isso é importante, porque essa é uma característica que a gente vê em muitos bolsonaristas e no próprio Bolsonaro, né? Que aparentemente é um pai de família, né? Uma pessoa que defende ali o seu, né, a sua prole, defende o seu lar, é um trabalhador do ponto de vista estrito senso, né? Quer dizer, nunca trabalhou de carteira assinada, mas enfim, é uma pessoa que cumpre os seus horários ali no Congresso, acho que nem isso ele faz, né? Mas enfim, né? Na cabeça dos bolsominions ele é um cumpridor, ele é um trabalhador que está ali, tá. Então, quer dizer, é uma pessoa, aspas, normal, e essa ideia de normalidade dá a ele uma espécie de salvo-conduto para ele ser, né, o sujeito, né, enfim, parte fascista que ele é, né? E a Hannah Arendt pondera isso aqui muito bem, porque ela viu isso no Eichmann, né? Isso é muito interessante a gente ponderar aqui, tá? A terceira questão que ela levanta tem a ver com os massacres administrativos, na página 311, tá? E aí ela fala, né, enfim, que ela diz que o conceito de genocídio, até mesmo ligado ao nazismo, introduzido especificamente para cobrir um crime antes desconhecido, embora aplicável até certo ponto, não é inteiramente adequado, pela simples razão de que os massacres de povos inteiros não são sem precedentes. Eram a ordem do dia da antiguidade e os séculos de colonização e imperialismo fornecem muitos exemplos e tentativas desse tipo, mais ou menos bem-sucedidas. A expressão massacres administrativos é a que parece melhor definir o fato. Isso é interessante porque o Cioran também tem uma frase bacana, né, no Breviário de Decomposição, que ele fala que a humanidade costuma amar aqueles que a fazem perecer, né? E aí você vê, claro, quando eles são brancos, quando eles são, né, enfim, europeus ou norte-americanos, etc. e tal. Quer dizer, é um pouco essa coisa dos imperadores romanos vendidos como, né, como galãs, por exemplo, quando eles na verdade faziam tantas matanças quanto Hitler, né? E, enfim, o rei da Bélgica, por exemplo, recentemente foi se pedir desculpa, né, ao pessoal do Congo belga, né, que é a República Democrática do Congo hoje, quando as pessoas lá, na virada do século XIX para o século XX, né, as pessoas perdiam a mão porque não conseguiam trabalhar 20 horas por dia. Então, quer dizer, enfim, né, é um pouco isso. Essa ideia de genocídio parece que, né, que isso começou com o nazismo, e não foi, né, isso já existia antes. Então ela prefere trabalhar com a ideia de massacres administrativos. E isso, de certa forma, aconteceu na pandemia aqui no Brasil, né, com o negacionismo do governo Bolsonaro, né, a demora com as vacinas. Então, quer dizer, é uma característica, foi um massacre administrativo. Por quê? Porque aonde você tem que trabalhar do ponto de vista realmente público e republicano, que é o Estado brasileiro, ele trabalhou de uma forma negligente, de uma forma inclusive estúpida, né? E absurdamente, ele chegou a rir das pessoas ali que estavam com Covid e tudo mais. Quer dizer, essa é uma característica, um massacre administrativo muito próximo ali, né, dessa definição que ela dá ao nazismo, tá? E finalizando, na página 316, né, ela fala de um outro detalhe aqui que eu também acho importante, tá, de ponderar com vocês, que ela fala o seguinte, né, somos forçados a concluir que Eichmann agiu inteiramente dentro dos limites do tipo de discernimento que se esperava dele, agiu de acordo com a regra, examinou a ordem expedida para ele quanto à sua legalidade manifesta, sua regularidade, não teve de depender de sua consciência, uma vez que não era daqueles que não têm familiaridade com as leis do seu país. O caso era exatamente o contrário. Ou seja, né, o Bolsonaro, ele comete os absurdos que ele comete. Por quê? Porque o fato de ele ter sido eleito dá a ele uma certa legalidade para fazer isso, né? E aí existem os pesos e contrapesos do jogo institucional. O STF vai tentando controlar ele, né? Vai tentando, ou melhor ainda, né, vai tentando estabelecer ali uma dialética mais incisiva para que ele, né, não avance certos espaços ali e alcance um nível do autoritarismo, né, e uma série de outras coisas que são, enfim, que são da ordem mesmo da sociedade civil e tudo mais, e dos poderes também, o próprio Congresso, às vezes, né, essa questão
das urnas eletrônicas, por exemplo, o Congresso, né, resolveu rápido essa questão, né, votou contra a coisa do voto impresso, né, e acabou com essa farra dele, com essa palhaçada, ainda que ele sustente isso no nível da retórica ali, né. E o fato é que uma das características do fascismo é o desprezo pela eleição, né. Isso a gente vai ver também no final, quando a gente voltar à definição. Então, Hannah Arendt é isso, tá? E aí, para finalizar, tem mais 2 trechos aqui ainda sobre essa questão do fascismo e nazismo. Vamos ver o tempo aqui. Que é um trecho do Jean-Louis Vuillaume, né? Nesse livro aqui, que é O Espelho do Ocidente. Eu não li esse livro, mas ele é muito interessante porque ele analisa a relação do nazismo com o próprio discurso ocidental, né? E aí olha só o que ele fala na orelha, né? Aqui na primeira orelha. É comum acreditar que o nazismo é produto da geração espontânea, fruto de mentes doentias e desmoralizadas, e que nasceu a partir da ideologia antissemita e do revanchismo em relação às consequências da Primeira Guerra Mundial. No entanto, suas origens são muito mais amplas e profundas. Agora vem a questão. A receita para a ascensão e o sucesso de Adolf Hitler não deriva de uma realidade isolada. Tal intenção exterminadora, mesmo dissimulada, era compartilhada por um bom número de intelectuais e empresários, incluindo Henry Ford. Estava no próprio cerne da civilização ocidental. Então, quer dizer, o fato é que o nazismo e o fascismo, eles tinham uma conexão bem importante com o capitalismo. Isso é importante de dizer, tá? E a gente também vai voltar a isso no final, quando a gente for falar do comunismo. Para finalizar, a gente fala também de um trecho do Adorno, nesse livro aqui, Educação e Emancipação, porque ele tem um trecho, ele tem um artigo aqui muito interessante, que se chama justamente Educação após Auschwitz, e eu estou escrevendo um artigo agora que eu vou intitular de Educação após Bolsonaro, em diálogo com esse texto do Adorno, tá? E aí ele fala 2 coisas interessantes aqui, que é a seguinte: a primeira, na página 119, ele diz, a primeira frase do artigo já é impactante, né, que ele diz: a exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação. E eu diria que para o Brasil, a partir do ano que vem, a exigência que Bolsonaro não se repita é a primeira de todas para a educação, certo? E aí na página, um trecho aqui das páginas 124 e 125, ele diz, por isso, a recomendação, ele continua e tal, as pessoas que as assumem e tudo mais. E ele diz, aí finaliza o parágrafo da seguinte forma: o único poder efetivo contra o princípio de Auschwitz seria a autonomia, para usar a expressão kantiana, o poder para a reflexão, a autodeterminação, a não participação. Não participação no sentido de, né, não aderir ao nazismo. E aí a gente também substitui os termos aqui e repete. O único poder efetivo contra o princípio do bolsonarismo seria a autonomia de pensamento, para usar a expressão kantiana. Poder para a reflexão, a autodeterminação e a não participação do bolsonarismo. Tá? Então fica essa reflexão em cima do texto do Adorno aqui, nesse livro Educação e Emancipação, que é um livro muito bom do Adorno, importantíssimo, né? Porque esses eventos como nazismo e fascismo têm que ser o tempo todo discutidos para que não se repitam. E é o que a gente vai ter que fazer com o bolsonarismo e com o Bolsonaro quando ele sair do governo. E os Estados Unidos fazem muito isso a partir do cinema, ainda que também seja uma questão ambivalente, a gente vai voltar a isso, tá? Com relação à questão do fantasma, né, que é a segunda ponderação aqui do vídeo de hoje, existe uma questão, essa ideia, né, de que o fantasma do comunismo, né, o fantasma do comunismo está aí, né, rondando, essa coisa da guerra ideológica, né, enfim, e da guerra cultural, né, enfim, do marxismo cultural, essa coisa toda. E isso é tudo viagem, né? Isso é tudo assim, tudo uma farsa que se cria, uma farsa cínica, canalha, né, e neoliberal, para poder sustentar o Bolsonaro, na verdade, e os conservadores como joguetes do grande capital. Essa é a grande questão, né? E aí, rapidamente, para passar por esse tema do fantasma e, ao mesmo tempo, produzir uma reflexão a partir da dica do Adorno, 3 trabalhinhos rápidos aqui. Esse livro aqui do Daniel Defoe, que é o autor do Robinson Crusoe, né? Contos de Fantasmas. Isso aqui é só uma dica literária rápida mesmo. Eu não li esses contos todos, li uns 4 ou 5 contos aqui dentro,
mas tem várias historinhas interessantes do Daniel Defoe sobre fantasmas, tá? E o tema do fantasma é um tema que não é tão evidente, né? Parece que a gente está falando de assombração, etc e tal, mas o fantasma é uma estrutura, inclusive, cognitiva da gente, porque ele é mais ou menos a mesma coisa que a fantasia, né? Mas não no sentido de mentira, porque quem acha que fantasia é mentira é ingênuo, né? Fantasia está longe de ser mentira. Fantasia é uma parte fundamental ali da nossa conexão com o mundo, né? E o Agamben fala disso nesse livro aqui, que eu já mostrei para vocês em outra ocasião, que é o Instâncias, tá? Que é justamente a palavra e o fantasma na cultura ocidental, beleza? E aí tem um trecho aqui que eu acho muito interessante, que ele fala, né, na página 136, acho que eu já citei isso aqui em outro vídeo, ele diz: a função do fantasma no processo cognoscitivo, ou seja, do processo de conhecimento, é tão fundamental que se pode afirmar que ele é, inclusive, em certo sentido, a condição necessária da inteligência. Aristóteles chega até a dizer que o intelecto é uma espécie de fantasia e repete mais vezes o princípio que dominará a teoria medieval do conhecimento, que a escolástica fixará na fórmula: o homem não pode entender nada sem fantasmas. Porque, na verdade, né, claro que vale um vídeo inteiro, aqui, um curso inteiro sobre essa frase, sobre esse livro, mas essa ideia do fantasma é mais ou menos o quê? Né? O campo do sentido, naquilo que ele tem de mais profundo, né, e menos óbvio. Né? Essa estrutura de reflexão e de crítica e de ponderação acerca dos detalhes, da complexidade que a gente tem na nossa cabeça. Né? E aí a gente vai fazer uma ponderaçãozinha rápida aqui, utilizando um outro conto, tá? Para poder fazer a literatura ajudar a gente aqui a refletir essa questão política, que é um conto interessantíssimo do Oscar Wilde chamado O Fantasma de Canterville, que está aqui, nessa edição aqui bem bacana, tá? Da Príncipes Editora. Quem não conhece a história, O Fantasma de Canterville é a história de um fantasma do Sir Simon de Canterville, e esse fantasma mora numa mansão, né, daquelas mansões inglesas, né, da época vitoriana, enfim, aquelas mansões muito antigas, né? E o fantasma assombra todo mundo que vai morar lá. E aí, de repente, vai uma família dos Estados Unidos, mais modernosa e tal, né? O pai, um filho, né? O pai, a mãe, um filho, uma filha e 2 gêmeos pequenos. E eles começam a ignorar o fantasma, o fantasma tenta assustar eles, não consegue. O engraçado da história é esse, né? O fantasma vai tentando assustar eles, mas eles são tão modernos que eles não ligam para o fantasma, né? E aí, enfim, eles é que passam a assustar o fantasma. Só que é o seguinte, né? A gente pode pegar essa estrutura dessa história do Oscar Wilde e aplicar contra o bolsonarismo a partir da perspectiva da reflexão que o Adorno ensina para a gente ali. Então eu formulei a seguinte tese aqui, né? O Bozo, o Bolsonaro, ele é o fantasma de Canterville, tentando assustar a família moderna, ou seja, o comunismo, que é uma movimentação, a gente vai ver, né, que vai continuar a despeito do Bolsonaro e do bolsonarismo, enquanto o comunismo segue seu rumo dialético a rir das pretensões do fantasma e continua com a sua movimentação, apresentando as inovações da sociedade, etc. e tal. Então, quer dizer, o grande fantasma, na verdade, é o próprio Bolsonaro, né? Que está tentando assustar um movimento que é muito maior do que ele, e ele não tem a menor chance de parar isso, porque é isso que está mudando o mundo nos últimos séculos, e a gente hoje pode dizer que a gente vive num mundo um pouco melhor também por conta das movimentações comunistas, tá? E aí a gente vai chegar lá agora, né? Vamos definir, então, para finalizar o vídeo, vamos ver aqui quanto tempo tem. Vamos justamente falar dessa questão do comunismo, né? Do anticomunismo dos bolsonaristas. Então, o que é o comunismo? Né? Eu já falei, vou deixar o link aqui, né? Porque eu analisei essa questão de maneira pormenorizada no outro vídeo. O comunismo é a dialética do capitalismo e, mais amplamente, a dialética do mercado, né? Então está aqui o Karl Marx, né? O Manifesto Comunista, e, dentre outras coisas, o Marx fala aqui na página 11 que ele admite que a burguesia não pode existir sem revolucionar constantemente os instrumentos de produção, portanto as relações de produção e, por conseguinte,
todas as relações sociais. E aí ele usa aquela expressão, tudo que era sólido desmancha no ar, tudo que era sagrado é profanado. Então assim, como é que eu defino essa questão de comunismo, capitalismo? Já falei disso no outro vídeo, mas vou falar de novo. O que é o capitalismo? Seria, na verdade, as movimentações de manutenção da concentração de renda. Ou seja, o poder na mão dos donos do meio de produção sem dialética. Ou seja, né, o lucro acima de tudo. Né, acima de tudo, acima do direito do trabalhador, do descanso do trabalhador, né, da escravidão, enfim, de todas as formas de opressão, porque o lucro é o que interessa. Né? Dentro disso, o Marx pondera isso quando ele fala, inclusive, dos direitos dos trabalhadores na Inglaterra e tal, que estavam se modificando e que isso era um indício da ampliação do comunismo. Dentro dessa lógica, o capitalismo não pode, porém, contudo, todavia, entretanto, abrir mão da sua ampliação de mercados. E aí ele acaba dando, sem querer, né, espaço para manifestações dialéticas por dentro, que são justamente as manifestações comunistas, que vão ampliando direitos dos trabalhadores, vão ampliando condições dignas de existência e poder de consumo, e etc, etc, etc. Então, a escravidão foi capitalista, né? Porque ela visava o quê? O menor gasto possível com a mão de obra e o lucro maximizado a um nível máximo, né? Desculpa aqui a redundância. Isso era o capitalismo. Né? E o capitalismo, esse tipo de coisa existe até hoje. Trabalho escravo existe até hoje. Né? No Haiti, por exemplo, tem crianças que trabalham de graça para poder comer, entendeu? Por conta dessa questão capitalista aí. E o comunismo surge nesse entremeio aí, surge nesse espaço dialético, que é justamente a luta para minimizar essas desigualdades econômicas e que os trabalhadores e as pessoas de maneira geral possam ter mais acesso ao conforto, acesso à diversão, acesso aos bens de consumo, comida de melhor qualidade, etc, etc, etc. Coisas que historicamente eram exclusivas de quem tinha, que era dono dos meios de produção, que era nobre, enfim, o que estava ali no jogo do poder. Né? E aí o comunismo vai, né, se desenvolvendo e tem outras questões. Né? Vamos finalizar aqui essa parte do comunismo. Tá? Tem várias, né, subdivisões do comunismo. Eu vou falar apenas de uma delas, que é o Guy Debord, tá? O Sociedade do Espetáculo, por dois motivos. O Debord, da mesma forma que o Adorno, ele pondera a importância da reflexão, da teoria, né? Ou seja, do pensamento elaborado para a gente poder entrar em contato com essas coisas e lutar contra essas opressões do capitalismo. E também o situacionismo como uma espécie de revolução do cotidiano para lutar contra a alienação. Né? Então, o Debord é um nome importantíssimo, né, do comunismo como dialética dessa lógica muito restritiva do capitalismo no século XX. Tá? E aí, um ótimo exemplo para isso, né, para finalizar mesmo, para poder a gente entender essas questões, tem dois exemplos que a gente pode pegar aqui para poder ilustrar isso que eu falei agora. O primeiro está nesse livrinho aqui, tá? Noturno de Havana, deixa eu pegar o papel aqui que caiu, que é do T.J. English, jornalista inglês, jornalista americano, né, estadunidense, e aí ele conta aqui a história de como era Cuba antes da Revolução Cubana, tá? E aí vocês vão ver aqui que Cuba, você lendo esse livro, você vai ver que Cuba era, na verdade, uma ditadura capitalista antes da Revolução Cubana, tá? O general Fulgêncio Batista dominava o país a mão de ferro, ganhando $2 milhões por ano do governo americano para poder manter a ilha sob controle, para que os mafiosos dos Estados Unidos, que não podiam mais fazer negócio lá, por conta da lei seca, por conta de uma série de outras coisas, pudessem usar a ilha para poder, né, fazer a sua jogatina, enfim, prostíbulos, etc. e tal. Tudo isso sem nenhum tipo de regulação, né, porque nada contra cassino. Mas o problema é que eles faziam isso a partir de uma lógica ditatorial e com subemprego, trabalho escravo, etc. e tal. Então, na verdade, se você quer entender um pouco sobre Cuba, é interessante ler isso aqui, porque muito se critica aí, diz que é ditadura. Cuba, antes da Revolução Cubana, era uma ditadura de direita. Né? E o segundo exemplo é o exemplo dos Estados Unidos. Né? A gente está aqui, ontem foi o dia 11 de setembro, né? Então está aqui esse livro do Noam Chomsky,
no qual ele fala sobre várias questões interessantes, né, a respeito das movimentações de terrorismo de Estado dos Estados Unidos também, né? Então, quer dizer, o capitalismo agindo de uma forma ditatorial, né? Então, essa ideia, para finalizar o vídeo, né, essa ideia bolsonarista de que que é, na verdade, parte-fascismo, né, de que o comunismo é um fantasma, isso, na verdade, é tudo falta de estudo, né, falta de leitura, falta de conhecimento mais amplo de história, né? E aí, para finalizar de fato aqui o vídeo, eu deixo a ponderação em relação a essas características, né? Porque as características principais do fascismo, na verdade, são desprezo pela eleição, ele é oposto ao liberalismo, autocrata e anticomunista. Tudo isso o Bolsonaro é. Só que tem um detalhe, o Bolsonaro hoje, ele na verdade ele não é um Mussolini. Ele, na verdade, ele é o adjunto do Paulo Guedes. Então, o que na época do fascismo italiano, do nazismo alemão, se configurava como uma lógica que tinha um autocrata, né, genocida e um autocrata ali fascista, que eram ciceroneados pelos capitalistas, hoje é o contrário. A estrutura é outra hoje. São os capitalistas que estão utilizando o Bolsonaro para poder sustentar o seu poder a partir das medidas neoliberais do Paulo Guedes, que continuam entregando o Brasil aí para fora, ao mesmo tempo, né, aos empresários estrangeiros, ao mesmo tempo em que fica, né, bradando aos quatro ventos que é patriota, etc. e tal. Conversa fiada, né? E aí nós vamos fazer um vídeo aqui agora, né? Eu vou fazer um vídeo extra para amanhã, dando esse exemplo de Cuba, né? Fazendo uma comparação aqui para a gente poder entender melhor esse anticomunismo. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado aí, tá? Grande abraço, obrigado pelas curtidas novas aí, os novos inscritos, sejam bem-vindos e a gente se fala no vídeo de amanhã. Grande abraço e valeu!